Capítulo 49. A última carta. Do tribunal, Paulo retornou à sua cela, percebendo que seus inimigos não descansariam até que conseguissem sua morte. Mas, por um tempo, a verdade triunfou. O fato de Paulo ter anunciado um Salvador crucificado e ressuscitado para aquela imensa multidão já era uma vitória. O trabalho que ele havia começado naquele dia florescia e nem Nero, nem os inimigos de Cristo seriam capazes de desfazê-lo. Sentado na cela sombria dia após dia, sabendo que com uma única palavra de Nero sua vida poderia ser sacrificada, Paulo pensou em Timóteo e decidiu mandar chamá-lo. Ele tinha deixado Timóteo em Éfeso quando fez a última viagem a Roma. Timóteo havia compartilhado do trabalho e dos sofrimentos de Paulo. E a amizade deles se tornou cada vez mais profunda, até que para Paulo, Timóteo passou a ser tudo o que um filho poderia ser para um pai honrado. Em sua solidão, Paulo estava ansioso para vê-lo. Mesmo nas melhores circunstâncias, Timóteo levaria vários meses para ir até a Ásia Menor, a Roma. Paulo sabia que sua vida não estava segura, e enquanto insistia para que Timóteo viesse sem demora, o apóstolo ditou o testemunho de que poderia não estar vivo para falar com Timóteo pessoalmente. O coração estava cheio de amorosa preocupação por seu filho no Evangelho e pela igreja que estava aos seus cuidados. O apóstolo pediu a Timóteo: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 8. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Em todo o longo serviço que prestou, Paulo nunca vacilou em sua fidelidade para com o Salvador, diante de fariseus carrancudos ou das autoridades romanas, os pecadores condenados na masmorra da Macedônia, debatendo com marinheiros apavorados no navio naufragado, ou sozinho diante de Nero. Paulo nunca havia se envergonhado da causa que ele representava. Nenhuma oposição nem perseguição tinha sido capaz de fazê-lo parar de apresentar Jesus. Paulo continuou: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 3. Capacidades aumentadas. Verdadeiros ministros de Deus não rejeitarão dificuldades. Da fonte que nunca falha, eles tiram forças para vencer a tentação e para realizar os deveres que Deus coloca sobre eles. O coração deles deseja prestar um serviço aceitável. A graça que há em Cristo Jesus os capacita a ser testemunhas fiéis das coisas que ouviram. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Eles transmitem esse conhecimento aos cristãos fiéis, que por sua vez ensinam outros. Na carta, Paulo mostrou ao servidor mais jovem um alto ideal. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Esteja apto para ensinar, paciente. Corrija com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. O apóstolo advertiu Timóteo contra os falsos ensinadores que tentariam entrar na igreja. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1, 2 e 5. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção,
pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é o arsenal em que podemos nos equipar para a luta. O escudo da fé deve estar em nossas mãos, e com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Devemos abrir caminho por entre as obstruções e obstáculos do pecado. O chamado de Timóteo. Paulo sabia que uma obra fiel e séria teria que ser feita nas igrejas. Então ele escreveu a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Chamando Timóteo ao tribunal de Deus, Paulo insistiu que ele estivesse pronto para testemunhar do Senhor diante de grandes congregações e círculos particulares, ao longo da estrada e de casa em casa, para amigos e inimigos, em segurança ou enfrentando dificuldades e perigos. Temendo que a personalidade meiga de Timóteo pudesse levá-lo a se esquivar de uma parte essencial de seu trabalho, Paulo apelou para que ele fosse fiel em condenar o pecado. No entanto, devia fazer isso com toda a paciência e doutrina, explicando suas repreensões por meio da palavra. É difícil odiar o pecado e, ao mesmo tempo, mostrar ternura pelo pecador. Não devemos ser muito severos com o malfeitor, mas não devemos perder de vista o quanto o pecado é terrível. É perigoso demonstrar tanta tolerância para com o erro, de maneira que a pessoa que faz o mal olhe para si mesma como se não merecesse nenhuma correção. Instrumentos de Satanás. Os ministros do Evangelho às vezes permitem que sua paciência com os que estão em erro se torne tolerância para com o pecado e até participam dele. Eles desculpam o que Deus condena, e depois de um tempo, ficam tão cegos que aprovam aqueles a quem Deus lhes ordena repreender. Os que têm entorpecido seus sentidos espirituais por serem pecaminosamente tolerantes para com aqueles a quem Deus condena, logo cometem um pecado maior, sendo severos e duros para com aqueles a quem Deus aprova. Ao se orgulharem da sabedoria humana e não gostarem das verdades da palavra de Deus, muitos que se sentem capazes de ensinar outros afastam-se das exigências do Senhor, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Por essas palavras, o apóstolo se referiu aos cristãos professos que fazem dos próprios desejos seu guia, e dessa maneira tornam-se escravos de si mesmos. Essas pessoas estão dispostas a ouvir apenas as doutrinas que não repreendem o pecado, nem condenam sua vida amante do prazer. Elas escolhem ensinadores que as elogiam e adulam. Entre os que professam ser pastores, há aqueles que pregam opiniões humanas no lugar da palavra de Deus. Deus decretou que até o fim do tempo, sua lei santa, inalterada nos menores detalhes, ainda deve manter suas reivindicações sobre os seres humanos. Cristo veio para mostrar que ela é baseada no amplo fundamento do amor a Deus e do amor ao homem, e que a obediência aos seus ensinos é dever da humanidade. A vida do próprio Jesus foi um exemplo de obediência à lei de Deus. Entretanto, o inimigo de toda justiça levou homens e mulheres a desobedecerem à lei. Como Paulo previu, a maioria escolheu mestres que apresentam mitos. Muitos pastores e membros estão pisando nos mandamentos de Deus. O Criador é insultado e Satanás ri, vitorioso com o seu sucesso. Remédio para os males sociais. O desprezo pela lei de Deus resulta em um desgosto cada vez maior pela religião, num crescente orgulho, amor pelos prazeres, desobediência aos pais e tolerância consigo mesmo.
Em todo o mundo, pessoas atentas estão perguntando ansiosamente: o que pode ser feito para corrigir esses males? A resposta é: pregue a palavra. A Bíblia é uma transcrição da vontade de Deus, uma expressão da sabedoria divina. Ela guiará todos os que obedecerem aos seus ensinos, impedindo-os de desperdiçar sua vida em um esforço mal orientado. Depois que a sabedoria infinita fala, não pode haver dúvidas para o homem solucionar. Deus simplesmente requer obediência. Paulo estava prestes a terminar sua trajetória de vida e queria que Timóteo o substituísse, protegendo a igreja de fábulas e heresias. Ele o exortou a resistir a todas as atividades e obstáculos que o impedissem de se entregar completamente ao trabalho de Deus, a suportar com alegria a oposição, as acusações e as perseguições, a dar todas as provas possíveis de que o seu ministério era genuíno. Paulo se apegou à cruz como sua única garantia de sucesso. O amor do Salvador foi o que o sustentou em seus conflitos pessoais e em suas lutas contra a hostilidade do mundo e a oposição de seus inimigos. Nesses dias de perigo, a igreja precisa de um exército de trabalhadores que se educaram para ser úteis e que tenham uma experiência profunda nas coisas de Deus. Necessita de pessoas que não fujam das provações e responsabilidades, que sejam corajosas e verdadeiras e que preguem a palavra com lábios tocados pelo fogo santo. Por haver tão poucos trabalhadores desse tipo, erros fatais como o veneno mortal mancham a moral e despedaçam as esperanças de uma grande parte da humanidade. Será que os jovens aceitarão a responsabilidade santa? Obedecerão à ordem do apóstolo e atenderão ao chamado para o dever, apesar de todas as tentações que os levam ao egoísmo e à ambição? Paulo concluiu sua carta com um pedido urgente para que Timóteo viesse logo, se possível, antes do inverno. Falou de sua solidão e mencionou que havia mandado Tíquico a Éfeso, depois de falar sobre seu julgamento diante de Nero, sobre como os outros cristãos o haviam abandonado e sobre a graça de Deus. Paulo concluiu confiando seu amado Timóteo ao Supremo Pastor. Embora os subpastores pudessem ser abatidos, esse pastor supremo ainda cuidaria do seu rebanho. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.